porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Romanos 11:36. Eu me chamo Josiele de Jesus, quero fazer um convite. Vamos conhecer Jesus? Teremos como base a nossa Bíblia Sagrada, o manual de regras de fé e prática e a lição dos juvenis, publicada pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus, CPAD, e o tema do trimestre será Jesus e o Reino de Deus. Serão 13 subtemas bastante importantes acerca da vida de Jesus, do ministério de Jesus, e ao conhecer, nós teremos a oportunidade e o privilégio de ter uma maior intimidade com Jesus, assim nós esperamos ao final dessas 13 lições. A lição de hoje é a lição de número 5, o amor a Deus e ao próximo. 3 objetivos principais, que é apontar a centralidade do amor no Evangelho, o amor é a base, o amor é o centro, relacionar a lei, Cristo e o novo mandamento, e por fim expressar a importância do amor ao próximo. O versículo base se encontra no livro de João, capítulo 15, versículo 12. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Então, Jesus, através deste versículo bíblico, nos dá a ordem de amarmos uns aos outros, assim como ele nos amou. O amor do Senhor Jesus foi de uma forma tão grande que o apóstolo João diz no versículo bíblico, João 3,16, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira, é uma maneira incondicional, é uma maneira que faltam palavras. Por isso, o apóstolo João, em suas palavras, inspirado por Deus, que a Bíblia foi inspirada por Deus, tem assim, de uma tal maneira. A leitura bíblica em classe se encontra no livro de Marcos, capítulo 12, dos versículos 28 ao 34. Aproximou-se dele um dos escribas, que os tinha ouvido disputar, e sabendo que lhes tinham respondido bem, perguntou-lhe: qual é o primeiro de todos os mandamentos? E Jesus respondeu-lhe: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento, e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. E o escriba lhe disse: muito bem, mestre, e com verdade disseste que há um só Deus e que não há outro além dele, e que amá-lo de todo o coração e de todo o entendimento e de toda a alma, de todas as forças, e amar o próximo como a si mesmo é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. E Jesus, vendo que havia respondido sabiamente, disse-lhe: não estás longe do reino de Deus. E já ninguém ousava perguntar-lhe mais nada. Então, a síntese da lição de hoje, a palavra-chave é o amor. O sentimento que fez com que Jesus desse a sua vida por nós para nos salvar é o amor. O mestre reforça a importância do amor ao declarar que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como se fosse a nós mesmos. E aí vai uma pergunta: por que será que Cristo aceitou vir ao mundo, sofrer com tanta intensidade e morrer na cruz? Por amor a você, a mim e a toda a humanidade. Nós estávamos condenados e perdidos, mas ao aceitarmos a doce salvação que Ele nos deu, podemos celebrar a vida. Meditaremos sobre esse sentimento e sobre como Cristo cumpriu a lei para que pudéssemos ter vida plena. Cristo, através do seu amor, esteve aqui na terra em forma de homem, sendo 100% Deus, 100% homem,
e com seu amor ele se doou, levando a nossa culpa, os nossos pecados, para que nós pudéssemos desfrutar de uma vida plena diante de Deus. Serão 4 subtópicos abordados nessa lição de hoje. O primeiro subtópico é Jesus e a lei de Deus. Tudo gira em volta da cruz. Temos uma história antes e depois da cruz. Mesmo os ateus, aqueles que não acreditam em Deus, precisam reconhecer que existe um Cristo que mudou a história completamente. Tanto é que na própria história tem um período antes de Cristo e depois de Cristo. Então, Cristo mudou completamente a história. Logo, antes de Cristo morrer na cruz por nós, por causa do pecado, o homem apenas podia se relacionar com Deus por meio da lei. A lei era um conjunto de regras que dava as orientações cabíveis para o homem seguir aquelas determinadas regras e assim se relacionar com Deus. Quando Jesus se torna o Cordeiro que foi morto em nosso lugar para o perdão dos nossos pecados, a história muda completamente. Por que Jesus se torna o Cordeiro? Porque para haver remissão de pecados, teria que ter o derramamento de sangue. Logo, quando Deus criou o homem e o homem pecou, o homem nasceu com livre arbítrio para poder pecar ou não, e o homem escolheu pecar, a ligação que tinha entre Deus e o homem foi rompida. E para essa ligação ser restabelecida, para os pecados serem remidos, o que tinha que acontecer? Um animal limpo, sem mancha, um animal sem defeito, um animal que tivesse condições de ser oferecido, era expiado pelo pecado do povo, ou seja, um dia no ano apenas, o sacerdote tinha a oportunidade de levar todos os pecados do povo diante de Deus. Havia um véu que separava o homem de Deus, porém, o sacerdote tinha esse acesso apenas o sacerdote e apenas uma vez por ano. E aí as pessoas podiam se relacionar com Deus, podiam ter a sua consciência limpa daqueles pecados que eram imputados, né? Os pecados eram como se fossem depositados no animal, e o animal era sacrificado, morto, e as pessoas ficavam livres daquela culpa do pecado. Por quê? Porque tinha que ter alguém culpado, tinha que ter alguém para ser condenado, alguém para ser responsabilizado por aqueles pecados. E no caso do Antigo Testamento, os animais eram sacrificados, porque sem derramamento de sangue não haveria remissão de pecado. Claro, para aqueles que se arrependessem de seus pecados e procurassem um sacerdote que no dia da expiação, uma vez por ano, ocorria esse evento. Porém, quando a Bíblia fala que Jesus morreu por nós, Jesus se torna o Cordeiro que foi morto em nosso lugar para o perdão dos pecados. Logo, a culpa que era nossa foi depositada sobre Jesus. Jesus carregou o nosso pecado, carregou a nossa culpa, porque Adão e Eva eram representantes da raça humana e como representantes, eles pecaram, porém todos os seres humanos ficaram separados de Deus. Mas Jesus restabeleceu essa ligação. E através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, nós podemos ter hoje livre acesso a Deus, não apenas uma vez por ano. O véu foi rasgado e a qualquer momento da nossa dia, da nossa vida, nós temos livre acesso ao Pai mediante o sangue de Jesus. Que Jesus maravilhoso! Que Jesus lindo! Glória a Deus! Então, depois da cruz, uma nova aliança é estabelecida por Deus com toda a humanidade. E em Cristo, pela fé, alcançamos a misericórdia e o perdão de nossos pecados. Logo, se nós reconhecermos o nosso pecado, confessarmos e deixarmos, Ele é fiel e justo para nos perdoar, nos purificar de toda impureza.
Aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas os que confessam e deixam alcançam misericórdia. Jesus e a lei de Deus. Mas Jesus cumpriu a lei quando ele esteve aqui no seu ministério na terra de forma definitiva e completa. Sim, o Senhor Jesus cumpriu a lei de uma vez por todas e hoje nós somos justificados através de Cristo. Romanos 10:4. Porque o fim da lei é Cristo para a justificação de todo o que crê. Aquele que crê será salvo, né? Aquele que crê e for batizado será salvo, mas aquele que não crê já está condenado. Quando a Bíblia fala que quem crê e for batizado, é importante a gente frisar muito bem neste termo do batismo, porque o batismo simboliza um noivado. Existem pessoas, por exemplo, que não têm interesse de se batizar. E é como se um namorado, parafraseando, como se um namorado estivesse com um par de alianças e no dia do aniversário da noiva, da namorada, convidasse ela para ir numa pizzaria. Olha, eu trouxe aqui esse par de alianças, vamos nos noivar, eu quero um compromisso sério com você. Eu quero te dizer que você já me pertence, eu quero que todos saibam que você pertence a mim e que eu pretendo casar com você. Porém, a moça diz, não, meu namorado, eu não quero não. Eu não tenho interesse em me noivar com você. E aí, qual é a reação deste namorado? É o quê? Não, então ela não tem interesse em mim, não tem interesse em casar comigo, então para mim também eu não tenho interesse nem em namorar com ela. Então o noivado é quando a gente assume publicamente a nossa relação diante dos homens. Então o batismo, nós precisamos ter esta relação também, porque o batismo é o noivado da noiva com o noivo, a noiva é da igreja, a noiva é a igreja e o noivo é Cristo. Para um futuro casamento, que é quando Jesus vir voltar para buscar a sua noiva, a sua eleita, escolhida, a sua amada igreja. Nos céus, assim que a gente for arrebatado, nós participaremos das bodas do Cordeiro, que é o casamento do noivo com a noiva. Que alegria, que imensa alegria. E essa é a nossa esperança. E quem tem essa esperança, purifica-se a si mesmo. Segundo tópico, o amor a Deus. Qual é o primeiro de todos os mandamentos? Amar a Deus, com certeza. Amar a Deus acima de tudo, acima de todos, com a nossa força, com todo o nosso vigor, com toda a nossa emoção. Porém, para amar, precisamos conhecer, porque ninguém ama o que não conhece. Oséias 6,3 diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Exige também renúncia de nossas vontades, desejos e dos atos que não agradam ao Pai. A vida cristã precisa ser baseada em renúncia. Quem ama, renuncia àquilo que não agrada ao outro. Então, se nós amamos a Deus, precisamos renunciar, deixar de praticar aquilo que desagrada ao Senhor, em nome do amor. Reconhecer também que Ele tem o primeiro lugar em nossas vidas. Precisamos buscar o Senhor em primeiro lugar. A primeira pessoa do dia para nós conversarmos tem que ser o Senhor, não pode ser o celular. A primeira pessoa a saber dos nossos sonhos, das nossas tristezas, das nossas alegrias, dos nossos sonhos, precisa ser o nosso Deus. E é dar Ele um lugar de destaque em nossos corações e falar em alta voz: seja o centro da minha vida, Romanos 11:36. Porque dele, e por ele, e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Nós precisamos dar ao Senhor a primazia, a prioridade em tudo na nossa vida e falar: Senhor, a minha vontade é tua. Faz, Senhor, a tua vontade na minha vontade. Toma, ó Deus, o meu querer. O hino de número 432 da harpa cristã. Toma, ó Deus, o meu querer. Faze o teu, ó Salvador. Faz o meu querer o teu querer. Porque eu confio plenamente que a tua vontade é boa, perfeita e agradável ao Senhor. E aí o Senhor, quando é convidado para participar das nossas escolhas,
com certeza nós não seremos decepcionados. Amar o próximo como a mim mesmo, é possível isso? O terceiro tópico fala sobre isso. O que deve nos mover é o amor. O amor é o centro de tudo. Deus é amor. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Quando as pessoas são movidas pelo amor, elas sempre desejam e fazem o melhor de si. Eu preciso dar o meu melhor para Deus. Eu preciso dar o meu melhor para a minha família. Eu preciso dar o meu melhor para o meu próximo. Eu não posso me conformar em dar o pior. Eu preciso a cada dia me aperfeiçoar, pedir ao Senhor para me conceder a oportunidade de ser uma melhor filha, de ser uma melhor esposa, de ser um melhor esposo, de ser uma melhor irmã. Tudo isso para a honra e glória do nosso Deus. E a melhor forma de demonstração de amor por alguém é orando por ela. Porque tem coisas que nós não podemos fazer, mas Deus pode. Então a oração move o coração de Deus. E você? Você tem a oportunidade de escolher uma pessoa no seu dia, cada dia, interceder por essa pessoa, fazer um jejum por essa pessoa. E com certeza Deus vai te ouvir. O jejum pode ser de várias maneiras. Pode ser um jejum de WhatsApp, um jejum de algo que você ama, de café, de chocolate, de o jejum tradicional que você escolhe um período do seu dia, não apenas necessariamente pela manhã, mas algum momento do seu dia para poder dedicar aquele tempo para estar ligada com o Senhor apresentando aquela pessoa. Então faça isso todos os dias, escolha alguém para poder estar jejuando e orando por essa pessoa. E o quarto e último tópico é um grande desafio, amar como Cristo nos amou. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. João 15:12. Cristo amou tanto que se doou para que nós tivéssemos vida. Ele optou por morrer em nosso lugar. A cada gesto do Mestre amado ao longo dos evangelhos, a demonstração do amor que nos constrange. Este amor nos deixa tão constrangidos, porque ele nos ama tanto e nós não merecemos. Essa é a medida do amor que devemos ter para com o nosso próximo, um sentimento incondicional. Significa dizer que não precisa o outro merecer o seu amor. Você e eu temos que amar. O amor ágape nos dá a ideia de um amor incondicional e totalmente movido pelo sentimento que brotava de Cristo. Cristo amou mesmo sem merecermos. Então precisamos amar a todos, fazer com os outros o que gostaríamos de que fizesse conosco. E para concluir, Deus nos ama e ponto. Nós não precisamos ficar angustiados, não precisamos ficar tristes quando alguém fala que não nos ama, porque Deus nos ama. E por amor, Cristo aceitou dar a vida por cada um de nós. Por amor, a lei foi cumprida em Jesus e agora temos livre acesso ao Pai. Por amor, podemos gozar de íntima comunhão com o nosso amado Senhor. E é esse sentimento que nos impele a abrir mão de nossos desejos próprios para possibilitar que as pessoas encontrem a verdadeira felicidade. A hora da revisão. No Antigo Testamento, como o homem se relacionava com Deus? Por intermédio da lei. Para o apóstolo Paulo, qual foi a importância da lei até a chegada do Messias? Foi um preparo para que o homem pudesse se relacionar com Deus depois do pecado do homem. Por que podemos afirmar que Cristo cumpriu a lei? Porque ele cumpriu de forma completa e definitiva. Cristo nunca pecou para a justificação de todo ser humano que nele crê. Como devemos amar Deus acima de todas as coisas? Por que o apóstolo João cita o amor ágape ao se referir à forma como devemos amar o nosso próximo? Porque somente através do amor ágape, do amor divino, é que nós conseguimos amar a todos incondicionalmente. Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Os slides estão disponíveis neste blog, Josiele de Jesus, blogspot.com, e a videoaula no meu canal, Josiele de Jesus. Que Deus continue abençoando a todos.
Muito obrigada pela sua atenção. Continue assistindo essas aulas, que nós estamos aqui para a honra e glória do nosso Deus, e que Deus continue abençoando a vida de cada um, a família de cada um. Se você ainda não fez uma aliança com Jesus e queira fazer uma aliança com Deus, através do sangue de Jesus, reconhecê-lo como seu Salvador e Senhor, e eu estarei aqui, tendo o maior prazer de orar por você. Mande uma mensagem. Que Deus te abençoe e te guarde. Em nome de Jesus. Amém.